Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Acidentes pararam Belo Horizonte na manhã de hoje. Um engavetamento fechou o anel rodoviário e deixou 2 pessoas feridas. No complexo da Lagoinha, uma carreta bateu contra um viaduto, bagunçando o trânsito de grandes avenidas. Começou hoje um mutirão para acelerar o julgamento de feminicídios em todo o país. Belo Horizonte registra 18 mil casos de violência contra a mulher todo ano. Violência também nas escolas. Reportagem especial vai mostrar o desafio diário dos professores. Polícia fecha a casa de bingo em BH. E na saúde, o destaque é a campanha da vacinação, que termina dia 31 de agosto e nem 40% das crianças foram vacinadas aqui na capital. No futebol, Cruzeiro e América ficaram no empate nesse final de semana e o Atlético venceu por 3-0. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A semana começou caótica no trânsito da capital por causa de uma carreta que trombou em um viaduto ontem à noite. A carreta transportava uma retroescavadeira e não respeitou a sinalização. Cerca de 12 vigas de metal e concreto foram atingidas em cheio. Hoje, no início da manhã, equipes da Defesa Civil e da BH Trans trabalhavam no local. A pista sentido Avenida Nossa Senhora de Fátima, centro, foi totalmente interditada. Nós tiramos 2 faixas de trânsito sentido centro-bairro e passamos essas 2 faixas para sentido bairro-centro. Com isso, nós conseguimos amenizar o impacto causado na Cristiano Machado. Já para a Avenida Antônio Carlos, nós não tivemos outra alternativa. Então, o desvio está sendo feito todo pelo viaduto B, pegando o Olegário Maciel e Rua dos Caetés para acesso à área central. O trânsito ficou lento, com quilômetros de engarrafamento, e algumas linhas de ônibus tiveram que ser desviadas. Esse viaduto que passa em cima aqui, ele vem da Avenida Pedro II, e justamente porque ele descarrega nessas vigas aqui desse outro, então a gente achou por bem deixar ele interrompido também, até que fosse feita essa avaliação. No meio da manhã chegou a equipe da SUDECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital, para ajudar na avaliação dos danos. Quando o caminhão bateu na viga, ele descasca por baixo da viga. Então é um trabalho que agora você tem que fazer, reconstruir o concreto, na verdade. Então, graças a Deus, a viga não moveu nem nada. Após a avaliação conjunta da SUDECAP e Defesa Civil, foi constatado que não há risco de desabamento da estrutura, mas este viaduto, que liga a Avenida Pedro II, as avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos, segue interditado, até que as vigas de concreto que foram atingidas sejam revitalizadas. Já na parte de baixo do viaduto, 2 faixas serão liberadas para o fluxo de veículos. Não é grave, é uma coisa simples, e vamos estar liberando essas 2 faixas daqui para lá. Mas a parte de cima não vamos liberar agora não, só depois da recuperação que nós vamos trabalhar. Esse trabalho de desabamento. De jeito nenhum, risco nenhum. Com o impacto da batida, rachaduras apareceram na estrutura do viaduto. De acordo com a SUDECAP, as obras de reparo devem durar de 3 a 4 dias. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a empresa responsável pelo acidente irá arcar com os custos. Segundo a assessoria da empresa Terraplanagem Modelo, responsável pela carreta, o motorista do veículo teria colocado a escavadeira hidráulica de forma errada na carroceria, atingindo as vigas. A empresa também afirmou que colaborou com a limpeza da via e que recebeu orientação da SUDECAP para começar a fazer o reparo das vigas. E de acordo com a Polícia Militar, o motorista que conduzia a carreta recebeu 4 multas por causa desse acidente, e uma delas por estar com a carteira vencida há quase 4 meses. Um homem foi preso em flagrante nesse domingo por suspeita de abusar sexualmente da filha de 16 anos. O crime aconteceu em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Segundo a PM, a menina contou para as amigas que o pai abusava dela desde os 6 anos de idade e foram as amigas que fizeram a denúncia e o pai foi preso em seguida. A menina vai ficar sob custódia do Conselho Tutelar. Começou hoje um mutirão para acelerar o julgamento de feminicídios em todo o país. Você sabia que Belo Horizonte é uma das cidades brasileiras com maior incidência de crimes contra a mulher? Uma cidade que registra 18 mil casos ao ano de violência contra a mulher, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Volta e meia mostramos em nossos telejornais notícias sobre feminicídios na capital mineira e também na região metropolitana. O último caso de feminicídio em Belo Horizonte foi registrado no domingo. Um homem matou a esposa após empurrá-la de uma escada no bairro Horto, região leste da cidade. E é nesse contexto de violência contra a mulher que o Conselho Nacional de Justiça realiza a campanha Justiça pela Paz em Casa. A ação, que começou nesta segunda-feira, acontece em 27 tribunais de justiça de todo o Brasil. O país tem a 5ª maior taxa de feminicídio no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Se busca, dentre todas as comarcas, dentre todos os cantões do país, agendar o maior número possível, tanto de processos de feminicídios, que é assassinato de mulheres, na sua modalidade consumada ou tentada, quanto o julgamento das diversas ações criminais de violência doméstica. Na abertura do evento, vítimas de violência trocaram experiências. Elas exaltaram a força das mulheres e ressaltaram a necessidade de não se calar. Ações sociais também serão desenvolvidas durante a semana. Esse ônibus lilás esteve na porta do Fórum Lafayette para prestar atendimento psicológico a mulheres vítimas de todo tipo de agressão e conscientizar a população de que a violência física está longe de ser a única. Desde 2015, nós temos esse trabalho para atingir as mulheres do campo, da floresta e das águas, para que elas saibam os seus direitos. A Lei Maria da Penha tipifica 5 tipos de violência: a física, a psicológica, que é aquela de todo dia, da pessoa passar a mão, né? Você não fez nada, ou chamá-la de louca, coisas do tipo. A violência moral, que é falar mal da mulher na rua, em todos os lugares. A sexual, que muitas mulheres nem sabem que estão sofrendo, doméstica, né? A patrimonial, que é às vezes se apropriar dos documentos da mulher, trancar a geladeira, colocar na mesa apenas o que vai ser comido. É muito importante da gente combater desde pequeno, desde as escolas até o mundo adulto. O telefone para você denunciar crimes contra a mulher é o 180. Não espere que a situação se complique, chegando a colocar em risco a sua vida, ou mesmo de parentes, amigas ou vizinhos, ou mesmo a integridade física dessa mulher. Ligue 180. E você confere agora outras notícias que foram destaque no final de semana e também nesta segunda-feira. 2 pessoas ficaram feridas em um engavetamento envolvendo 7 veículos no anel rodoviário, na altura do bairro Buritis, região oeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira. A rodovia foi interditada para a retirada dos veículos. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. E ontem à noite, também no anel rodoviário, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e um carro que capotou várias vezes. Os vergalhões que eram transportados pela carreta foram lançados para cima da cabine, que ficou completamente destruída. A carreta ainda teve um princípio de incêndio. O homem que estava no banco do carona da carreta morreu na hora. O motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João 23 e está em estado grave. O condutor do carro também foi socorrido, mas não corre risco de morte. Também no final de semana, um homem foi preso por policiais militares após perseguição na cidade de Alpinópolis, no sul de Minas Gerais. O homem atropelou um tenente da PM quando o policial sinalizou que ele parasse para uma blitz. O atropelamento foi registrado por câmeras de segurança. O motorista contou aos policiais que fugiu porque os documentos do veículo estavam vencidos. O tenente teve uma fratura no braço e passa bem. Na noite de ontem, um carro invadiu a calçada, ferindo 2 adultos e 2 crianças que estavam em um ponto de ônibus em Varginha, região sul de Minas. De acordo com a PM, o motorista foi fechado por outro veículo e perdeu o controle da direção. O condutor prestou socorro às vítimas e não tinha sinais de embriaguez. De janeiro a julho deste ano, já foram registradas 12 mil ocorrências de violência em escolas públicas e particulares aqui em Minas. Casos que fazem parte do dia a dia dos professores, que nem sempre conseguem lidar aí com as brigas e as agressões em meio a comunidades muitas vezes já marcadas pela violência do tráfico de drogas. Um professor aponta uma arma dentro de uma escola estadual na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O caso aconteceu na última terça-feira.
Segundo a Polícia Militar, o professor tentava impedir que um adolescente de 17 anos continuasse a ser espancado por outros jovens. Essa mulher, que é professora na mesma escola onde a briga aconteceu, conta que casos assim fazem parte do dia a dia de alunos e professores. Já presenciei situações de alunos que mudam de comportamento, que têm a vida afetada por conta de ameaças que sofrem de outros alunos dentro da escola. E situações como tráfico de droga na porta da escola, brigas de alunos, brigas de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na porta da escola, agressões. Muitas vezes nós, professores, temos que entrar para intervir, o que acaba nos expondo à violência. Uma realidade em todo o estado. No ano passado, foram mais de 22.800 ocorrências policiais registradas em Minas Gerais em instituições de ensino públicas. Nas particulares, mais de 4.000. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública e os números têm se mantido altos. De janeiro a julho deste ano, foram registrados quase 10.000 casos de violência em escolas públicas do estado, segundo a CESP. O que, segundo especialistas, é um reflexo do meio onde estes centros de ensino estão inseridos. A violência dentro da escola, ela não se separa da violência fora da escola. Quando falamos de violência na escola, nós estamos falando de agressões físicas de alunos com professores, entre os alunos, depredação do patrimônio da escola, furtos, roubos, uso de drogas e tráfico de drogas dentro da própria escola. E esses fenômenos têm acontecido com mais frequência em escolas onde os territórios situados são territórios de mais violência. Regiões das cidades onde a violência também está muito presente. E para tentar diminuir os números alarmantes, é preciso um trabalho em conjunto. A Guarda Municipal, ela pode prevenir a ostensividade dos traficantes que tentam cooptar e vender drogas nos arredores, né, da unidade escolar. Então, essa presença ostensiva, preventiva, nesses horários de entrada e saída, é fundamental, né? Fazendo com que a Guarda Municipal seja parceira da direção da escola e da comunidade de maneira geral. E vai aqui mais um alerta para os pais. Apenas 33% das crianças já foram vacinadas contra o sarampo e a poliomielite desde que a campanha de multivacinação começou no início deste mês. E o prazo, gente, termina dia 31 de agosto. 11 dias para o fim da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. E os postos de saúde em Belo Horizonte começam a ter mais movimento. O objetivo é imunizar mais de 109.000 crianças de 1 a 4 anos, como o Davi, que nem chorou com a picadinha. Fiquei sabendo pela TV e a gente trouxe ele para tomar as que está faltando, né? Certo. Qual que é a importância? Acho que é muito importante para vacinar, para não correr nenhum risco de daqui a pouco dele estar indo para o hospital. Então é importante estar sempre em dia. A gente tem que acompanhar sempre, né? Também porque eles são muito pequenos, muito vulneráveis. Então a vacinação sempre é importante, né? Durante o fim de semana, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, veio até a capital mineira para o dia D da campanha. Nós estamos reforçando a campanha, fazendo um apelo à população, aos pais, aos profissionais da educação, da saúde, às empresas, para que nós possamos ter uma massificação acima de 95% da vacinação dessas crianças de 1 ano até 5 anos de idade. Mas mesmo após essa força-tarefa para imunizar as crianças, muita gente ainda não levou os pequenos para vacinar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 33% das crianças de 1 a 4 anos já foram vacinadas contra a polio e contra o sarampo em Belo Horizonte, número que ainda está longe da meta. Nós precisamos atingir no mínimo 95% de cobertura. Quando fica de última hora, da fila e tudo mais, então vamos o quanto antes, aí essas crianças já ficam protegidas e os pais bem mais tranquilos. A polícia fechou um bingo clandestino hoje aqui em Belo Horizonte. 41 máquinas caça-níqueis, 2 monitores de TV, R$12 mil em dinheiro e materiais de apoio para sorteios de bingo foram apreendidos em uma casa de jogos no bairro Funcionários, região centro-sul de Belo Horizonte. Os policiais chegaram ao local por denúncia anônima. A Polícia Civil vai abrir uma investigação. E entrou em fase de testes o uso das catracas duplas nas estações do MOVE aqui na capital. Na estação Diamante, elas já foram colocadas provisoriamente.
A roleta dupla está na entrada dos passageiros e também na saída deles. O equipamento tem dividido opiniões por aqui. Está precisando fazer isso mesmo, é ótimo. O senhor já viu muita gente pular cá atrás? Como, todo dia, toda hora tem. E aí foi uma boa solução? Foi. Para mim, foi até um pouco incômodo para poder passar ali, que às vezes vai passar com uma bolsa, alguma coisa, é um pouco incômodo. Eu não gostei muito não. É bom que ajuda as pessoas a não ficar pulando, né? Para não passar de graça, né? Porque tem gente que faz isso. Mas ao mesmo tempo a gente está com sacola um pouquinho maiorzinha, atrapalha. A catraca alta está sendo testada em 2 estações de ônibus da capital. O objetivo é diminuir a incidência de vândalos que insistem em pular as roletas. A BH Trans, empresa responsável pela fiscalização do sistema, informou por meio de nota que avalia normas de segurança, o conforto dos usuários, questões de acessibilidade e a eficácia da catraca dupla. Eles disseram ainda que esta fase de testes não tem data para terminar. Nos ônibus metropolitanos, o sistema já está sendo implantado. Segundo o gerente do Departamento de Controle Operacional do Sintran, Marcos Costa, 42 ônibus de 20 linhas diferentes já contam com equipamento. O custo do sistema operacional está diretamente ligado com o número de pagantes do coletivo, né? Das pessoas que usam o transporte coletivo. Então, se menos pessoas pagarem a passagem das que utilizam o transporte coletivo, então isso impacta diretamente no preço da tarifa. E a seguir você vai ver como foi a rodada do final de semana para os times mineiros. O Atlético goleou o Botafogo e Cruzeiro e América empataram as partidas. A gente fala agora de futebol. Mesmo com os titulares em campo, o Cruzeiro ficou apenas no empate com o Bahia no final de semana. No primeiro tempo, apenas Zé Rafael e Gilberto chegaram para o Bahia. E Thiago Neves em cobrança de falta pelo Cruzeiro. Já na etapa final, Lucas Silva mostrou que a história seria diferente no segundo tempo. Barcos teve a melhor chance da partida logo na sequência e jogou para fora. Aí entraram em campo 2 máximas do futebol, a lei do ex e quem não faz leva. Ataque do tricolor da Boa Terra, cruzamento pela direita e gol do zagueiro ex-Cruzeiro Douglas Grolli. 1-0 Bahia. Só que 4 minutos depois, bola nos pés de Egídio, que deu um verdadeiro passe na cabeça de Thiago Neves para deixar tudo igual. O Cruzeiro teve a chance para virar o jogo. Thiago Neves de longe. E Dedé, já nos acréscimos, quase marcaram para o time celeste. Final, Cruzeiro 1, Bahia 1. Um empate que não ajuda muito nenhuma das duas equipes. Cruzeiro e Bahia se mantêm no meio da tabela do Brasileirão. Só que a Raposa já não vence há 5 jogos na competição. Precisava ter chances mais claras, trabalhar um pouquinho mais a jogada iniciada de um lado e o acabamento no outro lado, como, por exemplo, foi o gol. Também perdemos 2, 3 chances claras, mas acho que foi justo pelo que jogaram as duas equipes. O Atlético goleou o Botafogo por 3-0 no Rio de Janeiro e, com o resultado, o time mineiro terminou o primeiro turno em 5º lugar na tabela. E quem tem as informações é o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, o Atlético fez uma partida muito boa, né? Não tinha vencido ainda fora de casa desde a volta da Copa do Mundo. A gente está vendo aí os lances. No segundo tempo, o Atlético foi arrasador, venceu por 3-0, contou também com uma vantagem física, né? Já que o Botafogo tinha jogado na quinta-feira, um jogo duríssimo pela Sul-Americana. O Atlético teve a semana inteira aí de treinos e tal, chegou mais inteiro, mas não basta apenas ser inteiro. Você tem que ter também qualidade. O Atlético teve muita qualidade, fez 3 gols, mereceu vencer. Uma vitória maiúscula aí para começar bem o retorno. Tá certo. Gente, o América também jogou no final de semana e ficou ali no empate sem gols com o Fluminense. André, o time mineiro até que tentou, mas não conseguiu marcar, né? Pois é, Inácia. É um jogo que não é fácil. O Fluminense tem uma equipe boa, tem o Pedro, né? Que é a grande sensação. Nós estamos vendo os lances e é isso aí que eu chamo a atenção. Os gols que o América perdeu, principalmente no início da partida, não pode deixar de fazer esses gols. A América é uma equipe que joga mais fechadinho, né? Que tenta sair por 1 ou 2 bolas no jogo, então tem que aproveitar as poucas oportunidades que tem. E ainda assim, se a gente for considerar o empate não é o melhor dos resultados,
mas ele está em 10º lugar, né, no campeonato. Para quem não quer ser rebaixado, que é o grande objetivo do América, está muito bom que o retorno seja tão bom quanto foi o turno. E pode melhorar sempre. Sempre, com Obrigada, certeza. viu, André? Valeu. Bom, gente, todo acontecimento ruim tem um lado bom. Pare e pense na oportunidade que pode estar disfarçada de problema. Essa é a provocação de hoje do professor de física mais famoso do país, Edir Pachecão, para você começar bem a semana. Meus queridos, perder o emprego é sempre um momento muito difícil e decisivo na carreira de qualquer pessoa. E isso geralmente acontece numa sexta-feira à tarde. Os profissionais de RH afirmam que sexta-feira é o melhor dia da semana para demitir alguém. Segundo eles, demitir alguém nesse dia dá ao demitido o fim de semana inteiro para esfriar a cabeça e receber o apoio da família e dos amigos. Embora perder o emprego possa ser devastador na hora, sempre há um lado bom. Um dos maiores bancos de investimentos em Wall Street foi comprado por uma empresa de commodities e antes da fusão, um sujeito chamado Michel Bloomberg e mais 62 de seus colegas foram sumariamente demitidos. Ele usou a indenização trabalhista e a venda das suas ações para financiar a ideia de um novo negócio, sobre o qual ele já vinha pensando havia algum tempo. Antes da internet, as informações financeiras e a movimentação das moedas e das ações não eram fáceis de acessar. E a ideia de Bloomberg foi criar uma rede de terminais de computadores através da qual as instituições financeiras podiam acessar as informações de que precisassem. O sistema foi um grande sucesso e hoje ele tem um patrimônio avaliado em 4 bilhões de dólares. Então, em qualquer situação da vida, nunca reclamem, porque atrás de todo problema há uma oportunidade brilhantemente disfarçada. Falou legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. O candidato ao governo de Minas, Márcio Lacerda, do PSB, foi o convidado do Conexão Empresarial, série especial Eleições 2018, nesta segunda-feira. Lacerda fez uma retrospectiva sobre os últimos 70 anos e lamentou o estado da economia brasileira na última década. Candidato ao governo do estado pela primeira vez, Márcio Lacerda, do PSB, afirma que está confiante que a Justiça Eleitoral dará ganho de causa a ele, mantendo-o na disputa ao Palácio da Liberdade. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral deverá ser anunciada até amanhã. O Conexão Empresarial é organizado pela VB Comunicação, com apoio do Grupo Band Minas. E amanhã nós daremos início às entrevistas com os candidatos ao governo do estado que não participaram do debate promovido pela TV Band Minas, porque os partidos nos quais são filiados não têm representação mínima de pelo menos um parlamentar no Congresso Nacional. Ficou acordado, portanto, entre todos os candidatos que esses políticos serão entrevistados aqui no Jornal Band Minas durante 6 minutos para apresentarem as propostas para o governo do estado. As perguntas que serão feitas a eles foram escolhidas pelos jornalistas da emissora, seguindo o mesmo padrão editorial que utilizamos no nosso debate. O primeiro a ser entrevistado será Jordano Metalúrgico, candidato pelo PSTU. E depois do intervalo, você vai conhecer as novidades para cerimônias e festas de casamentos. Uma feira trouxe as tendências do mercado para a capital. Mais 4 cidades mineiras passam a ter voos partindo do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, dentro do programa Voe Minas Gerais, criado pelo governo do estado. Já são 20 municípios atendidos. As novas rotas são para Governador Valadares, Ipatinga, Piuí e Patrocínio. Você pode conferir os horários dos voos no site voeminasgerais.com.br. E quem está com a data do casamento marcada pôde conhecer as novidades do mercado das cerimônias em uma feira que foi realizada nesse final de semana aqui na capital. Com a alta nos negócios de moda masculina, estandes voltados para a beleza dos homens ganharam mais espaço neste ano. E outra novidade está relacionada ao aumento no número de casamentos homoafetivos. Quem vai se casar sabe que a organização até o grande dia não é fácil. É preciso escolher a locação, a decoração, as lembrancinhas, a música, provar a maquiagem, pensar na fotografia e, claro, o vestido. Tudo isso faz a gente ficar meio desequilibrado, às vezes, em tanta coisa que tem para fazer. É uma loucura total. É que a gente acha tudo no mesmo lugar, né? Não precisa ficar mandando e-mail, nem indo, visitando os lugares. Aqui a gente acha tudo de uma vez só. A
A Expo Casório, que aconteceu neste fim de semana, trouxe todas as demandas do mercado de casamentos para um só lugar, o Expo Minas. Com a participação de 150 expositores, foi possível encontrar soluções tradicionais e inovadoras para cerimônias. Que tal um bem casado em forma de picolé? Com um mercado nacional que movimenta 16 bilhões de reais por ano, segundo o IBGE, espaço para criatividade em casamentos não falta. Nós temos no país 1 milhão de casamentos por ano. Isso dá mais de 3 mil casamentos por mês. E neste ano, os homens ganharam mais espaço na feira, com 6 estandes de cuidados com a beleza e outros 14 de vestuário. Segundo o Sebrae, a moda masculina movimentou cerca de 23 bilhões de dólares no Brasil em 2017. E com a alta desse mercado, esse ano, o número de expositores voltados a ternos dobrou na feira em relação ao ano passado. Hoje o mercado masculino é um mercado que tem crescido bastante, muito em função da globalização mesmo, né? Da informação está chegando mais fácil, principalmente para as noivas, né? Elas veem artistas, jogadores de futebol, todos eles com trajes mais ousados, então acabam projetando isso para os noivos, né? Um outro mercado que tem crescido muito, principalmente a questão dos casamentos homoafetivos, né? É um público exigente, é um público que tem poder aquisitivo, mas é um público também que gosta de vestir bem. De 2013 a 2016, o número de casamentos homoafetivos cresceu 45% em todo o Brasil, segundo o IBGE. O Thales e o Felipe, que vão se casar ano que vem, não tiveram dificuldades em encontrar o que procuravam durante a feira. A gente encontra aqui barbearia, ternos, coisas que antigamente era um pouco mais difícil, hoje já está muito mais acessível. Então a feira está excepcional. A gente já olhou o espaço, nós já olhamos o coral, já olhamos o nosso cerimonial e aqui na feira nós encontramos muitas outras coisas que nós não tínhamos. Nós entramos aqui com poucas coisas, vamos sair com muitas coisas, porque a feira realmente está muito boa. Para você acessar as reportagens do nosso jornal, você deve entrar lá no youtube.com/TV Band Minas e você pode, inclusive, assinar o canal, tá bom? Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá.